Eu vou falar com vocês aqui sobre 2 conceitos importantes para a gente estabelecer as metas. Primeiro, como é que faz a meta? E segundo, como é que cria uma estratégia para atingir essa meta. De forma simplificada, como que você faz a meta? O que é uma meta, Bárbara? E aí, um exercício que a gente pode fazer aqui juntas agora é vocês pensarem no negócio de vocês e, a partir daí, vocês traçar. A gente pode traçar juntas uma meta. O que vocês acham? Ó, eu pulei aqui, ó. A Vanessa falou: eu vendo pães e bolos, docinhos, sobremesas. Ou seja, a Vanessa só vende coisa deliciosa, né? Então, delícia. Ruim para quem quer fazer dieta, mas vamos lá. Então, o que é? Opa! Então, vamos falar, printa aí para vocês essa telinha aqui das metas, porque todas as metas que vocês forem criar a partir de agora, elas têm que seguir aqui esse passo a passo. A meta tem que ser específica. Eu falei das minhas metas e eu mostrei para vocês que as minhas metas eram bem específicas, né? Então, a meta tem que ser específica, ou seja, eu quero aumentar 10% das minhas vendas, eu quero conquistar 5 novos clientes, eu quero conquistar um novo segmento, eu quero abrir, não precisa ser só, eu quero faturar 100 mil reais. A meta é você que vai definir, mas tem que ser específica, né? Então, vou usar o exemplo aqui da Vanessa. A Vanessa vende pães, doces e tal. A Vanessa pode falar, eu quero vender 50 pães todos os dias. Pode ser uma meta para a Vanessa. E aí, a gente já falou sobre ser específica, eu quero vender 100 pães, e temporal. O que é temporal? Tem que colocar uma data. Então, eu quero vender 50 pães todos os dias até junho do próximo ano. Ó, a Vanessa falando aqui que é do Rio, de Nova Iguaçu. Tá vendo? Então, vamos ajudar aqui a Vanessa a construir a meta dela. O que seria para você importante vender? Vanessa, é pão, é doce? Então, você vai pegar aí isso como exemplo. Assim, eu quero vender 50 docinhos todos os dias até junho de 2023. Então, é uma meta específica e uma meta temporal, porque eu falei o que eu quero fazer e eu falei até quando eu quero fazer. Tem que ser uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Eu consigo saber se eu atingir essa meta? Eu consigo? Consigo. Eu olho lá quantos pãezinhos eu fiz e vejo quantos pãezinhos sobraram. E aí eu sei se eu cumpri a minha meta ou não. Então, ela tem que ser específica, temporal e mensurável. E ela tem que ser possível e desafiadora ao mesmo tempo. O que é possível e desafiadora? Se a Vanessa falar, eu quero vender 1000 pães todos os dias. Será que a Vanessa consegue fazer 1000 pães todos os dias? Provavelmente, na estrutura atual dela, ela não consiga. Me fala se eu estou certa ou errada aí, Vanessa. Então, não adianta ela querer vender 1000 pães. Ela precisa conseguir vender, produzir para vender. Se ela não consegue, vamos tornar essa meta possível. Não, minha maior capacidade aqui vai ser vender 500 pães todos os dias. Então, a meta dela tem que ser possível e tem que ser desafiadora. Ou seja, a Vanessa hoje ela faz 50 pães por dia. Se ela coloca que a meta dela é fazer 60, só 10 a mais, não tem nada de desafiador aí, né? É molezinha conseguir. Então, a meta tem que ser, resumindo aí, printem para vocês não perderem mais isso. A meta tem que ser específica, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero fazer. A meta tem que ser temporal, ou seja, eu tenho que dizer até quando eu vou atingir aquela meta. Não pode ser, né? Um dia eu consigo. Não, até quando? O até quando é importante, porque aí você vai criar os recursos necessários para chegar naquele dia definido, determinado, com a meta cumprida. Tem que poder medir, saber se você conseguiu atingir ou não. Tem que ser possível, né? Eu tenho que conseguir fazer, porque se eu não conseguir fazer, eu fico desmotivada, mas tem que me desafiar a fazer, né? Então, printa aí a tela. Vou até tirar os comentários aqui para vocês printarem. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Ó, tirei aqui os comentários para vocês poderem printar isso e, a partir de agora, criar uma meta considerando aqui essas características. E, meninas, isso aqui é o primeiro passo do que eu queria conversar com vocês. O primeiro passo é vocês definirem as metas. O segundo passo é atingir a meta, né? Não adianta definir uma meta com todas essas características aqui e depois não atingir a meta. Então, vamos trocar aqui agora para o segundo papo que eu quero ter com vocês, que é sobre como que eu vou atingir a meta.
Como que eu vou fazer isso? Pronto. Vamos falar agora. Então, nosso primeiro foco aqui era falar sobre metas, né? Então, como você sabe, como é que você vai fazer para definir as metas, para a partir daí você conseguir atingir seus objetivos. E agora, o que a gente vai fazer é aplicar, é fazer com que a gente consiga colocar essas metas para rodar até que você consiga atingir. E aí, como é que a gente faz isso? Através do funil de vendas. Vocês já ouviram falar em funil de vendas? Deixa eu saber aí nos comentários para eu saber aqui o quanto que eu vou me aprofundar nesse assunto aqui, que é o funil de vendas. Não tem como você atingir as suas metas sem você pensar, as suas metas de vendas, né? Estou falando especificamente aqui de metas de vendas. Não tem como você atingir suas metas de vendas sem você conhecer essa estratégia do funil de vendas. Então, aqui eu falei como você faz para definir a meta e agora como você vai fazer para colocar essa meta em ação. E por que essa informação é tão importante aqui? Porque quando a gente fala em metas, a gente acaba pensando o seguinte: bom, agora que eu tenho uma meta, eu preciso correr atrás de clientes. Ok. Mas aí tem um grande erro que eu vejo, eu quero saber se vocês já cometeram esse erro, e eu já cometi. A questão é a seguinte: quando você define uma meta, você precisa começar a prospectar para atingir aquela meta. Só que quando você olhar para trás o seu histórico de vendas, você vai ver que o comportamento do cliente até que você feche a venda tem aí um que a gente chama de funil. Ou seja, são muitas pessoas para quem a gente tem que mostrar os nossos produtos para que a gente tenha um número X de pessoas comprando. Agora, vamos ver se não faz todo para ficar mais claro para vocês. Sempre que vocês mostram o produto de vocês, vocês conseguem vender? Eu não conseguia. Até hoje, não é para todo mundo que eu mostro o meu serviço que eu vou fechar. Não é assim, oi, esse aqui é o meu serviço, e aí porque eu falei sobre o meu serviço, a pessoa comprou. Não. Então, eu tenho que mostrar o meu serviço para várias pessoas e algumas delas vão comprar. E ao longo do tempo, eu vou entendendo esse comportamento aí. Quantas pessoas eu preciso mostrar para quantas pessoas acabam comprando de mim. Que é o que a gente chama de taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É quantas pessoas viram e quantas pessoas compraram. Por exemplo, se eu preciso mostrar para 10 pessoas para uma comprar, qual é a minha taxa de conversão? 10%. Então, você tem que entender como é que você... Ah, Bárbara, mas como é que eu vou saber qual é a minha taxa de conversão? Você vai olhar o histórico do seu negócio. Olha para trás e pensa assim, poxa, no último mês, quantas pessoas me pediram uma proposta comercial? Ah, 5 pessoas me pediram. Quantas compraram o meu serviço? Uma. Então, dividindo o número de pessoas que viram, que me pediram, pelo número de pessoas que compraram, minha taxa de conversão é de 20%. E aí você vai aplicando no seu negócio. Ah, eu vendo pãozinho, né? Para quantas pessoas eu tenho que oferecer meu pãozinho para que algumas pessoas comprem meu pãozinho? Ah, eu tenho que mostrar para 20 para uma comprar. Eu tenho que mostrar para 7 para uma comprar. Esse número é muito importante para isso que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o funil de vendas. Por quê? Porque lembra que a gente tem uma meta, a gente acabou de estipular uma meta. A meta está aqui no fundo do funil, que é o número de clientes que eu quero botar para dentro do meu negócio. Só que vocês estão vendo que é um funil que vai diminuindo o número que vai diminuindo o gargalo, ou seja, para eu atingir a minha meta estaria aqui na parte de cliente, na parte de pessoas que compraram de mim. Se eu definir, lembra que eu falei que eu queria 2 novos clientes no começo do meu negócio? Então, se eu quero 2 novos clientes, se eu quero fechar 2 novos clientes, eu vou mostrar só para 2 pessoas? Não. Eu vou mostrar para uma porção de pessoas no topo do meu funil, vou mostrar para o máximo de pessoas que for possível. Aí, que é o que é a parte dos contatos, né? Fiz divulgação, fiz evento, fiz boca a boca, falei com as visitas. O topo do meu funil está cheio de gente, cheio de contatos. Essas pessoas todas vão comprar? Não. Então, são muitas pessoas que eu entrei em contato. Aí, depois, é um número menor de pessoas, que é o que a gente chama de meio de funil, ficaram interessadas. Dessas pessoas interessadas, algumas foram perguntar o preço, algumas pediram uma proposta comercial, que aí são as oportunidades que surgem. Só é oportunidade para mim quando eu interajo. Contato é oportunidade?
Pode até ser que sim, mas o número de contatos são pessoas que simplesmente estão conhecendo o seu produto. Depois disso, o meio do funil é quando você já captou a atenção dessa pessoa e agora ela começou a olhar com outros olhos para o teu produto, já começou a pensar em perguntar alguma coisa, em pedir uma proposta, que é o meio do funil. E aí, o fundo do funil são aquelas pessoas que chegaram e falaram para você: quanto que é? Quanto que custa o pãozinho? Quanto que custa para você organizar aqui meu evento? Quanto que custa aqui seu corte de cabelo? Quanto que custa aqui seu projeto de decoração? Aí é a oportunidade, que é o fundo do funil. E para fazer vendas, aí tem que transformar essa oportunidade em negócio e fazer a venda e virar cliente. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês aqui? Por que isso é tão importante? Por que isso tem relação com a meta? Lembra que eu falei que a gente estipulou uma meta que seja específica, que seja possível, que seja temporal, que seja desafiadora? Então, se você tem que, a partir do momento em que você define a sua meta, você tem que entender esse funil aqui. Por que você tem que entender esse funil, mulherada? Porque o que eu quero mostrar aqui, graficamente mostrando para vocês, é que muita gente tem que ver o produto de vocês para que vocês consigam vender o quanto vocês querem. E para saber, então, quantas pessoas vocês têm que botar lá em cima, né? Vocês têm que entender também qual que é a taxa de conversão que eu falei. Ou seja, olha o histórico de vocês para vocês verem. Vou até botar aqui só para vocês anotarem. Quantas pessoas eu tenho que falar para conseguir atingir a meta que eu quero? A taxa de conversão aí podem printar. É claro que existe uma fórmula, tá? Mas eu quis simplificar para vocês aqui, para vocês entenderem o conceito. A taxa de conversão é quantas pessoas conheceram o meu produto, quantas pessoas entraram em contato comigo e quantas eu consegui vender. E aí você tem que saber esse histórico aqui para o teu negócio. E é fácil de você conseguir fazer isso. Olha, no mês passado, tantas pessoas que entraram em contato comigo, tantas pessoas viram meu post, aí você vai ter que ver os contatos de uma forma geral. Tantas pessoas abriram o meu e-mail, tantas pessoas fizeram cadastro, tantas pessoas entraram na minha loja, não sei. Para cada negócio aí vai ter uma forma diferente de dar visibilidade ao negócio. Então, considerando todo mundo que viu, quantas pessoas compraram? Essa vai ser a sua taxa de conversão. E com base nessa informação é que você vai construir o seu funil de vendas. Meninas, eu falei para vocês aqui que eu ia mostrar para vocês como que vocês iam bater as metas, né? Então, o primeiro ponto era vocês entenderem como fazer a meta. Ok. Agora, esse segundo ponto aqui que eu sei que falar de meta, mesmo não sabendo exatamente como fazer, muitas pessoas, todo mundo já ouviu falar em meta, né? Todo mundo já ouviu falar o galo cantar, pode até não saber como fazer a meta, que foi o que eu ensinei hoje para vocês aqui. Mas mesmo não sabendo o que é, como fazer, você sabia que existia. Então, aqui eu mostrei como fazer a meta. E agora, esse conceito aqui eu sei que já é novo para muitas de vocês, que é o funil de vendas. E o mais importante que eu quero que vocês extraiam aqui dessa informação é que, se vocês têm uma meta, que é o que vai estar lá no roxinho, né, lá na base, no número de clientes que vocês precisam alcançar, vocês precisam entrar em contato com muito mais gente para atingir essa meta. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo na prática as minhas alunas que falam assim, mês que vem, hipoteticamente, tá? Em abril eu quero 10 novos clientes. Aí começou abril, terminou abril e eu perguntei: atingiu a meta de 10? Não, vendi 5. Tá, e para quantas pessoas você ofereceu o seu produto? 15. 15? Então você ofereceu para 15, querendo fechar 10, então você tem uma taxa de conversão muito alta, né? Não. E eu preciso mostrar para 100 pessoas para conseguir vender um produto. Bom, se você queria vender para 15, então você tinha que ter mostrado para 1.500. Está acompanhando meu raciocínio? Eu sei que meu raciocínio está rápido aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que não adianta você estabelecer a meta e não criar o seu funil de vendas. Não adianta você criar a sua meta e você não criar esforços de vendas para que você consiga colocar tantas pessoas no topo do seu funil conhecendo seu produto, para que o número que você deseja como meta se realize. Meninas, ficou claro para vocês? Esse conceito aqui é muito importante. E eu quero, pode comentar aqui no chat, pode colocar aqui no Insta. Eu quero saber se vocês entenderam como fazer a meta. Acho que ficou bem claro. Coloca aí, entendi como fazer a meta. Coloca aqui também, entendi como faz a meta. E a partir daí, se você entendeu que você precisa formar esse funil de vendas para que você consiga atingir essa meta. Porque a meta por si só
não vai ser suficiente. Você precisa saber, em termos de negócio, tem que avaliar número. Não tem como escapar disso. Então, se você quer criar uma meta, você precisa saber quantas pessoas você precisa atingir para atingir essa meta, que é exatamente essa questão do funil de vendas, porque é fundamental para que vocês consigam atingir a meta. Eu não quero mais ouvir você falar que não bate meta, que terminou o mês no vermelho, que não sabe mais o que fazer para atingir a meta. O primeiro passo para atingir a meta é você fazer o seu funil de vendas, considerando a sua história, o seu histórico de vendas, né, sua taxa de conversão, para você saber quantas pessoas você tem que entrar em contato, quantas propostas você tem que fazer, para quantas pessoas você tem que mostrar seu produto, para a partir daí você conseguir vender.